Bom dia, bom dia. Como é que vai você? Como é que foi a sua semana? Tudo bem? Espero que tenha sido tudo bem, ido tudo bem aí com você, na sua casa, com sua família. Mais uma semana que nós passamos juntos, né? Orando durante a semana. Nós temos o nosso culto de oração na terça-feira, temos o nosso culto de estudos, meditação na quinta. E hoje temos a nossa escola dominical. Hoje é a aula de número 11, falta apenas essa aula, né? Hoje é a penúltima aula desse tema e depois da semana que vem nós teremos a última aula sobre esse tema e aí então nós vamos mudar o tema de estudo na nossa escola dominical, ok? Nós vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos guarde nesse estudo, que nos dê sabedoria para compreender a sua palavra, a sua verdade e que ela faça morada no nosso coração, para que a gente seja enriquecido, fortalecido por ela. Vamos orar? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá mais uma manhã de vida, com saúde na tua presença. Oh Deus, obrigado, Pai, porque nessa semana o Senhor mais uma vez cuidou de nós, cuidou da tua igreja, das famílias. Nós te louvamos, ó Pai, porque nós podemos reservar esses momentos agora pela manhã desse domingo para nós adorarmos o Senhor, orarmos ao Senhor e buscarmos orientação do Senhor na tua palavra. Fala conosco, Deus, nos orienta, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá para o nosso primeiro slide. Não ignore os desígnios de Satanás. Batalha espiritual. O que será que é esse negócio de desígnios? O que será que a palavra está nos dizendo para não ignorar os desígnios de Satanás? O que será que a palavra quer nos dizer? Olha só, essa frase ela está contida na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Aqui está numa tradução na NVI para ficar mais fácil a nossa compreensão. Satanás tem certas intenções para conosco. E você as conhece? Você conhece quais são as intenções de Satanás quando ele tenta, quando ele quer achar uma brecha sobre a sua vida? Será que a gente sabe todas as intenções, como é que ele age? O estudo de hoje vai trabalhar um pouquinho de tudo isso. Nós vamos pegar 10 itens principais para nós estudarmos, para nós conhecermos mais a fundo a respeito das intenções, dos desígnios de Satanás. Por que é tão importante a gente conhecer os desígnios, conhecer as intenções? Imagina que você está fazendo algum tipo de negócio, alguma coisa assim, e você conhece as intenções da pessoa que está negociando com você, que está fazendo algo com você, trabalhando com você. Como fica muito mais fácil para você entender o que ela pretende com aqueles atos, não é? A gente não tem esse dom, mas a palavra de Deus, ela nos dá detalhadamente quais são as intenções de Satanás. Para que isso? Para que nós, os filhos de Deus, nós fiquemos preparados e não caiamos em ciladas sem conhecer. Uma das melhores estratégias na batalha é saber como o inimigo age, como o inimigo pensa. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, ok? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, segundo aos Coríntios 2, 11. Um dos fatos mais sérios sobre a vida é que todos os seres humanos têm um inimigo sobrenatural que tem como objetivo usar a dor e o prazer para nos tornar cegos, tolos e miseráveis eternamente. A Bíblia identifica-o como o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor, Apocalipse 12, 9 e 10. O príncipe desse mundo, João 12, 31, e o Deus desse século,
segundo aos Coríntios 4:4. Ele é nosso adversário e anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Contudo, no mais aterrorizante tipo de escravidão que existe, o mundo inteiro segue o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Ele é bem-sucedido em fazer com que seus súditos marchem rumo à destruição, e eles levam consigo o maior número de pessoas possível. O bom combate, 1 Timóteo 1,18, inclui a resistência diária a esse inimigo, 1 Pedro 5,9 e Tiago 4,7. Diariamente, recusando-se a dar lugar a ele, Efésios 4,17, e diariamente se opondo às suas ciladas. Queridos, então olha só, nós começamos lendo nesse primeiro slide que Satanás usa de uma estratégia muito bem definida. E dentro dessa estratégia, ele pega em dois pontos principais. Ou ele trabalha na dor, ele usa muitas vezes a dor para nos atrapalhar, para nos enganar, e usa também o prazer, nos atrai para um lado ou para o outro, para ter fim ao seu propósito, né? Então nós vimos isso durante os demais pontos, nós vamos ver como isso se aplica no nosso dia a dia, ok? Vamos lá. Satanás mente e é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Na primeira aparição de Satanás na Bíblia, em Gênesis 3, as primeiras palavras em seus lábios lançam suspeitas contra a verdade. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele lança uma pergunta capciosa no diálogo que ele teve com Eva. Depois disso, as palavras foram uma mentira sutil: é certo que não morrereis, negando aquilo que Deus havia afirmado. João diz que Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8,44. Nós estamos lidando com a excelência da mentira e do engano. Não é novidade para a gente já estudou isso ao longo de diversos capítulos, né, de diversos temas que nós abordamos aqui, diversos tópicos, melhor dizendo. Nós já abordamos que Satanás é mestre em mentira. Tanto é que a palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira, ele conhece muito bem, ele faz aquilo que lhe é próprio, a sua natureza decaída é assim, mentirosa, né? Então não é novidade que ele é um exímio mentiroso. Segundo, ele cega a mente dos incrédulos. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, segundo aos Coríntios 4,4. Então ele não somente fala mentira, ele esconde a verdade. Ele nos impede de ver o tesouro do Evangelho. Ele permite que vejamos os fatos, até provas, mas não a preciosidade. É como se ele criasse um bloqueio no nosso coração, nos nossos olhos, e a gente fosse totalmente cegado pela astúcia dele. Lembra que nós estudamos que o poder de Deus abre o nosso entendimento, tira a nossa cegueira espiritual? Satanás é que põe essa cegueira espiritual nos nossos olhos, no nosso coração. O 3. Ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Prestem bastante atenção nesse item número 3. Em 2 Coríntios 11, 13 a 15, Paulo diz que algumas pessoas se identificam como apóstolos sem realmente ser. Ele explica o seguinte: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. Em outras palavras, Satanás tem servos que professam uma quantidade suficiente da verdade para entrar para a igreja. E dentro da igreja,
ensinam o que Paulo chama de doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Jesus diz que serão como lobos disfarçados de ovelhas. Mateus 7:15. Atos 20:30 diz que eles não pouparão o rebanho, mas arrastarão as pessoas para a destruição. Sem o dom de Deus do discernimento, que está lá em Filipenses 1:9, nosso amor será degenerado em estupidez. Queridos, esse item de número 3 traz para nós algo que é bem comum nos nossos dias. Paulo diz que alguns se apresentavam como apóstolos sem ser. Não eram de verdade apóstolos. Na realidade, não eram. E os seus seguidores professavam uma série de verdades que até condiziam com aquilo que os apóstolos ensinavam, mas não totalmente a verdade da palavra de Deus. E eles usavam isso como artifício para entrar nas igrejas e semear doutrinas de demônios. Será que isso não acontece nos dias de hoje? Em muitas ocasiões, é bem duro que eu vou dizer isso, mas em muitas ocasiões a doutrina demoníaca vem dos púlpitos evangélicos. Pessoas despreparadas, aqueles que se dizem mestre e não são conhecedores da palavra de Deus, se dizem apóstolos, homens de Deus, bispos e assim por diante, mas desconhecem a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, e semeiam e pregam várias doutrinas que são contrárias à própria doutrina bíblica, que eles dizem que estão pregando. Verdadeiros discípulos de Satanás usam púlpitos para pregar mentiras, pregar engano, pregar doutrinas de demônios. É uma crescente nos dias de hoje. A gente vê quantas denominações novas, e isso não é o problema. Mas essas pessoas não creem realmente naquilo que professam. Muitos tiram proveito da igreja na coleta dos dízimos, das ofertas, até uma certa generalização quando se fala em povo evangélico, em pastor, né? A gente ouve muitas pessoas dizendo: aquele lá pega o dinheiro de todo mundo, engana as pessoas. Por conta do que é isso? Exatamente por conta desses que dizem ser e não são. Professam aquilo que não creem, aquilo que não vivem. É bem triste isso que a gente está dizendo. Mas tudo isso é fruto do engano de Satanás. A gente vai ver um pouquinho mais. Vamos adiante. Satanás opera sinais e prodígios. Olhem só esse pedaço do estudo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, os últimos dias são descritos da seguinte maneira: a vinda do iníquo, segundo a ação de Satanás, será com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Aí o autor da lição faz aqui um comentário. Essa é minha estranha tradução. Alguns traduzem como falsos sinais e prodígios, mas isso faz com que os sinais e prodígios pareçam irreais. De fato, alguns argumentos que Satanás só é capaz de realizar falsos milagres não são argumentos válidos. Ele diz: eu duvido. Mas mesmo que fosse isso verdade, os falsos milagres dele seriam bons o suficiente para parecerem reais para a maioria das pessoas. Uma razão que me leva a duvidar que Satanás só seja capaz de realizar falsos milagres é que em Mateus 24:24, Jesus descreve os últimos dias da seguinte maneira: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não há indícios de que esses sinais e prodígios serão truques. Que a sua confiança esteja fundamentada em algo muito mais profundo do que qualquer suposta incapacidade de Satanás de realizar sinais e prodígios.
Sinais e prodígios realizados a serviço de declarações anticristãs não são capazes de provar nada, mesmo quando são realizados em nome de Jesus. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres? E Jesus responderá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. O problema não foi que os sinais e prodígios não eram reais, mas que eles estavam a serviço do pecado. Olha só, queridos, esse texto diz que, nos revela algo muito importante, diz que Satanás, ele também tem poder para realizar sinais, prodígios. Por isso que nossa fé não pode estar simplesmente focada, baseada naquilo que nós vemos, naquilo que é realizado, porque grandes feitos podem ser feitos pelas mãos dos homens, né? Nós temos hoje aí pessoas que enaltecem tanto a ciência, tanto dizendo que a ciência é capaz de tantas coisas, e é mesmo, descobriu a cura para tantas coisas, mas tudo isso está debaixo do poder e da autoridade do Senhor. Nós estamos vivendo um período que tem mostrado isso claramente, mostrado que a palavra de Deus não mente, quando o Senhor mesmo diz que Ele conhece a nossa natureza. Deus sabe quem nós somos e sabe que somos pó. Olha só o que está acontecendo. Um vírus microscópico que precisa de equipamentos sofisticados para que a gente possa detectá-lo, tem dizimado tantas e tantas pessoas e tem nos recolhido para as nossas casas. Temos ficado preocupados com aquilo que pode acontecer conosco ou com alguém que a gente ama, ou com alguns dos nossos familiares que possam ter alguma enfermidade, não é verdade? E o homem se vê totalmente amarrado. Então essa ideia do fique em casa é mais ou menos assim: gente, se escondam, porque a gente ainda não sabe o que fazer. Nós não temos domínio sobre esse mal. A gente não sabe como é que faz para curar. Nós não temos uma vacina que evite esse mal. Então, fuja, fique em casa, se esconda um pouco. Essa é a grande realidade que a gente está vivendo. Então, o homem pode até realizar grandes sinais e prodígios, assim como Satanás realiza sinais e prodígios. E o autor dessa lição, o pastor, escritor John Piper, ele diz que na posição dele, ele duvida que são falsos milagres. Porque, afinal de contas, Satanás pode colocar enfermidades em pessoas e ele pode tirá-las. E a pessoa vai ser curada, porque ele mesmo tinha enfermado essa pessoa. E depois ele liberta essa pessoa dessa enfermidade. Para fazer o quê? Com que as pessoas olhem para esse sinal, olhem para esse prodígio e creiam que ali está a mão do Senhor. E sigam os seus desígnios, e sigam os seus ensinos, as suas doutrinas de demônio, e virem as costas para a palavra de Deus. É muito importante o que a gente está estudando aqui hoje. Traz luz para o nosso conhecimento, traz mais luz para o nosso conhecimento, ok? Então nós vamos fazer agora um intervalo. Pensa um pouquinho a respeito de tudo aquilo que a gente trabalhou até agora. E se você tiver alguma dúvida, né, comente lá no grupo. Se você tiver algum comentário também, quer acrescentar alguma coisa, fala lá no grupo. A gente vai bater um papo lá, como a gente já está acostumado a fazer, uns 10 minutinhos. Depois a gente volta para o segundo bloco, ok? Vamos lá então.